Vimos até aqui, nesta semana, a grande prova a qual Abraão foi submetido. De sacrificar o seu filho, e ele passou nessa prova. Vimos também nesta semana a morte de Sara, a companheira de Abraão. Mas agora, irmãos, a vida continua. A vida da família de Abraão continua. Tem um texto bonito, 24, Gênesis 24, 1, que diz assim: Abraão era idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Veja, irmãos, que maravilha! O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Mas o capítulo 24, irmãos, mostra uma preocupação de Abraão. Qual era essa preocupação? O casamento de Isaac. Isaac ainda era solteiro e do Isaac e sua esposa dependeriam a primeira geração após Abraão, a geração dos descendentes de Abraão, a geração da família da promessa. Ele tinha essa preocupação com o casamento de Isaac. Nós também, enquanto pais, irmãos, temos preocupações com relação aos casamentos dos nossos filhos. Queremos que eles sejam felizes, queremos que eles cumpram a missão que terão, queremos que eles sejam felizes com seus filhos, que tenham famílias bonitas, famílias saudáveis, famílias tementes a Deus. Para isso, com essa preocupação, Abraão chamou o seu servo mais antigo, Eliezer. E aí disse a ele, para que ele jurasse pelo Senhor, do Deus do céu e da terra, que não tomaria mulher para Isaque dentre os filhos de Canaã. Que ele deveria buscar uma mulher para Isaque, mas uma mulher dentro da parentela. Porque, irmãos, lembram-se lá em Gênesis 6, antes do dilúvio, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e se casaram, e daí no que deu, irmãos, a maldade aumentou totalmente, a ponto de, a Bíblia dizer assim, era todo mau pensamento durante todo o tempo. Isso que antecedeu e provocou o dilúvio. Bem, tinha que buscar uma mulher temente ao Senhor. Portanto, tinha que buscar na parentela. Lembra-se, a família de Abraão tinha saído da Babilônia e tinha se fixado em Harã. E lá então estava ainda a família, os parentes de Abraão, o irmão de Abraão, Naor, o irmão de Abraão. Uma outra recomendação específica, não deixe que Isaac volte para lá. Não era para Isaac voltar e procurar uma mulher, mas Eliezer ia trazer uma mulher e Isaac devia permanecer em Canaã, mantendo a ocupação, mantendo a promessa de Deus, mantendo o desígnio de Deus de ficar em Canaã. Bom, encontrar uma esposa ideal, apropriada, correspondente. Lembram-se quando o Senhor criou a Eva, disse assim, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer para ele uma adjutora que lhe seja correspondente, que lhe seja apropriada, que esteja no seu status. Era essa mulher que precisava ser buscada. Alguém que fosse do status de Isaac. Ele ia buscar a mulher, mas e se ela não quisesse vir? Se ela não quiser vir, foi a pergunta de Eliezer. Bom, aí ele estaria livre do juramento. Por quê? Porque o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, é a característica mais importante que Deus preza nos seres humanos. A possibilidade de escolher. Mas ainda Abraão falou para Eliezer, você vai ter a condução divina. Gênesis 24, 7. O Senhor Deus do céu enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lá para o meu filho. O anjo do Senhor ia na frente, o anjo do Senhor ia preparar a esposa, ia preparar as condições para Eliezer trazer a esposa. Eliezer saiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que era irmão de Abraão. O texto, irmãos, de Gênesis
24, dos versos 12 a 26, mostra a oração de Eliezer, a preocupação de colocar tudo nas mãos de Deus. Dá-me bom êxito. Ele ficou junto à fonte onde as mulheres iam buscar água. Diz ainda: eu vou pedir água, e se ela me der água, baixar o cântaro, me der água, e depois ela também se oferecer a dar água aos camelos. E eram 10 camelos. Imaginem a quantidade de água. Se acontecer dessa forma, eu saberei que esta é a mulher escolhida para o filho do meu senhor Abraão. Veja, irmãos, o que aconteceu. Rebeca apareceu naquele horário que era o horário que as mulheres iam buscar água. Era formosa, era virgem, mas ainda ela era irmã de Labão, filha de Betuel, da família de Naor, parente de Abraão. O que aconteceu, irmãos? Leia depois com cuidado o capítulo 24. Leia devagar, parece uma história de amor, irmão, uma coisa belíssima. Aconteceu tudo conforme Eliezer havia pensado, conforme Eliezer havia desejado que acontecesse. Mas ainda quero ler agora o verso 27 de Gênesis 24. O reconhecimento de Eliezer. Vou ler também o verso 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Eliezer não estava atribuindo a ele a sabedoria, a esperteza de encontrar a mulher ideal, mas estava acreditando ao Senhor. O Senhor havia preparado, o Senhor havia feito com que acontecesse daquela forma. Se você olhar ainda no capítulo 24, os versos 28 até o 61, você vai ver os acertos familiares. A maneira como Eliezer contou para a família de Rebeca o que havia acontecido, quais eram os planos de Deus, o que Deus pretendia para Abraão. E fizeram então os ajustes e os acertos. E aí então Rebeca tomou a decisão. A família diz que ia consultar a Rebeca e ela tomou a decisão. Quero ler com vocês um outro texto. Deixe-me ver. Que diz assim: e ela saiu e ela foi. Ela disse: eu irei. Ela disse: eu irei para cumprir a vontade de Deus, para ser a mãe de muitas nações. E foi o que aconteceu. Dos versos 62 até o verso 67, nós vemos um encontro de Isaac com Rebeca. E no verso 67, último verso, 24, 67, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher e ele a amou. E Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. A resposta de Rebeca, que está no verso 58, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com esse homem? E ela respondeu: irei. Rebeca foi também pela fé, encontrou com Isaac. Isaac a amou, como diz a Bíblia. Um casamento arranjado. Só que foi arranjado por Deus, irmãos. E nós devemos deixar que Deus arranje a nossa vida. Deixar que Deus arranje os nossos caminhos, assim como fez com o casamento de Isaac. Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que a gente possa entender que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Como disse Eliezer: bendito o Senhor de meu servo Abraão. Bendito nosso Deus, irmãos, que conduz a nossa vida. Se nós deixarmos, Ele vai conduzir a nossa vida segundo a sua vontade. E a sua vontade é o melhor para cada um de nós.